Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Daniel Bergman, CEO da MobilePay. Ele fala das iniciativas da empresa para apoiar o comércio de alimentos e restaurantes, sobre o futuro da carteira digital, maquininhas de pagamento, mobile payment, a adoção do Pix e o crescimento do mercado de meios de pagamento no Brasil. Daniel, muito obrigado por participar dessa edição do TI Inside Talk, o podcast da TI Inside. Daniel, você podia contar um pouco da história de como nasceu a MobilePay, né, que é a criadora da conta do digital do iFood? Tudo bem, Claudinei. Primeiro, é um prazer estar falando com vocês aqui. Claro, veja, a MobilePay, ela nasceu de um desejo, de uma vontade empreendedora que existe no Grupo Móvel, de atuar no mercado de serviços financeiros e enxergar muitas oportunidades latentes através das várias empresas que a gente já tinha investido na época. Principalmente aqui estou falando de Zup e de iFood. Então, a gente começou como um laboratório, testando várias coisas, bem no modelo startup, muito inovador, testando, errando muito, aprendendo muito rápido, com um time pequeno e fazendo muitas coisas. A gente testou, Claudinei, maquininha para restaurante, pagamento através de QR Code e crédito para restaurante, lembro bem na época, essas três grandes pilares de teste, né? E os três foram muito bem. Mas chegou um tempo, depois desse laboratório, que a gente precisou definir uma estratégia para a empresa, ou seja, transformar aquele laboratório numa empresa de fato, com missão, com ambição, com próximos passos, etc. E querendo ser uma carteira digital para mais de 100 milhões de usuários e levar essa prosperidade para todo mundo em volta do ecossistema, sejam pessoas e negócios, a gente decidiu dar o primeiro passo, que é criar o banco do restaurante. Veja, Claudinei, a gente está numa posição em que a gente consegue ver o fluxo de dados e fluxo financeiro de milhares de restaurantes. Hoje o iFood tem quase 300 mil restaurantes na base. Então, a gente está numa posição privilegiada para poder ajudar eles de uma forma que ninguém mais consegue ajudar. E assim começou a MobilePay, de uma forma razoavelmente resumida, Claudinei. Perfeito. E como é que você avalia a iniciativa da MobilePay em conceder mais de 350 milhões de crédito, né, para suportar o comércio no período da pandemia, né, onde muitos estabelecimentos se viram obrigados a fechar as portas, né? Como é que foi o resultado dessa iniciativa? Veja, não podia ser numa época melhor, né? A MobilePay, ela nasceu durante a pandemia, ela, como empresa, assim, o laboratório foi antes da pandemia, mas essa definição de começar a escalar o banco do restaurantes foi durante a pandemia, num cenário muito desafiador para a economia como um todo, mas ainda mais, Claudinei, para pequenos negócios, pequenos comércios, pequenos restaurantes, muito mais desafiador. E, de repente, tiveram que fechar suas portas e só tinham delivery. Digo mais, muitas pessoas que perderam o emprego ou algum membro da família perdeu o emprego, então tiveram que complementar a renda e passaram a fazer delivery por causa disso. Nós conseguimos viabilizar isso porque a gente começou a entender o fluxo desses restaurantes ou pequenos restaurantes, às vezes é um doceiro, alguém que faz delivery ou restaurantes maiores mesmo. A gente consegue entender o que ele está vendendo, se ele está indo bem, se ele está indo mal, o que ele está fazendo melhor. Em testes internos que a gente fez com outras fintechs, a gente conseguiu viabilizar até 4 vezes mais crédito do que outras fintechs sem usar esses dados que a gente tem dentro de casa. Então, eu diria que a gente conseguiu ajudar muito esses pequenos comércios a superar esse período de crise. Isso junto, amarrado a diversas outras ações que o iFood fez nesse período também. E quais são as suas expectativas agora para esse cenário pós-pandemia, né? Como é que você vê o mercado? Você está otimista em relação aos próximos meses? Eu me considero um eterno otimista, Claudinei. Não tem jeito, tá? Eu acho que todo mundo que começou o negócio tem que ser assim, porque senão a gente já teria desistido lá atrás. Eu estou bastante otimista. Acredito muito que, como a MobilePay nasceu na pandemia, para nós, MobilePay, ele será diferente, porque é um outro contexto e a gente precisa se adaptar.
restaurantes abrindo o salão, alguns saindo do delivery, diminuindo o delivery, outros vendendo ainda mais. Mas eu entendo que a volta da circulação das pessoas e, graças a Deus, a aproximação, a diminuição da severidade da pandemia fazem que o comércio volte a ter a chance de vender mais, prosperar mais, ter mais gente na rua, etc. E nisso aí não tem como não ser otimista, tanto como sociedade, como para o negócio da MobilePay, da gente poder avançar ainda mais, viabilizar mais crédito para os restaurantes e assim por diante. Em relação a isso, até a MobilePay lançou recentemente 2 novos produtos, né? O Dinheiro Rápido e o Crédito Fumaça. Poderia explicar um pouco sobre eles? Boa, eles são bastante diferentes, Claudinei. O Crédito Fumaça é o nosso carro-chefe, vou chamar assim, tá? É um crédito de médio prazo, na média em 2 meses de carência mais 10 parcelas, ou seja, em 12 meses de pagamento, em que a gente ajuda muito os restaurantes que precisam de capital de giro, mas com ticket médio mais alto, ou seja, tem um planejamento maior para pagar esse empréstimo ao longo do tempo, tá? Esse tem sido o carro-chefe, tem ido muito bem, a gente tem tido resultados bastante bons nesse produto, bastante assim, sólidos nesse produto. O segundo é o Dinheiro Rápido, é um crédito um pouco mais emergencial. É para quem já vai receber daqui a 7 dias ou daqui a 30 dias o payout do restaurante e precisa antecipar 3 dias, 4 dias ou 20 dias o pagamento. São tickets médios menores, mas que ajudam os restaurantes com aquela emergência, com aquele período menos planejado em que precisa fechar a conta. E como é que vocês fazem a questão da gestão de risco, né? Quanto ao nível da inadimplência, hoje a gestão de risco se tornou muito importante. Como é que é o sistema de gestão de risco da MobilePay? Veja, por mais que a gente esteja falando que a gente está fazendo um bem para os restaurantes, a gente está crescendo, querendo dar mais crédito, isso só é sustentável no curto, médio e longo prazo se ele ficar de pé. E para ele ficar de pé, a gestão de risco tem que funcionar. A gente tem que dar crédito, tem que receber esse crédito de novo. Exato. Então, a gente investe muito em modelos de dados, muito baseado em inteligência artificial, com autorização do cliente, mas usando os dados do restaurante dentro da plataforma do iFood, em que a gente consegue fazer projeções se aquele restaurante vai continuar na plataforma, se as vendas deles vão aumentar, se as vendas vão diminuir e assim por diante. Então, investindo muito em tecnologia, especificamente inteligência artificial, a gente tem conseguido ter níveis de inadimplência dentro do projetado. Isso era até a minha próxima pergunta, né? Que o MobilePay foi uma plataforma desenvolvida originariamente para o iFood, né? E agora, quais os recursos que a plataforma oferece, né? Como você falou, né? Quais as tecnologias embarcadas? Inteligência artificial, chatbots? Qual que é o contexto tecnológico da plataforma? Veja, a gente tem a nossa conta digital, é uma conta completa, em que você faz Pix, boleto, pagamento de contas, tem reconhecimento facial por biometria, reconhecimento facial para login, para outras mudança de celular e assim por diante. E como conta digital, ela faz Pix gratuito, TED gratuito. A TED caiu muito com a entrada do Pix, né? Isso. Pagamento de conta, recebe o dinheiro do payout e etc. Então, a gente é muito baseado nessa tecnologia de UX, experiência do cliente para a conta digital. A gente entende que a conta digital é a ferramenta de relacionamento que a gente tem com o cliente nosso, e muita inteligência artificial, muita modelagem, muito baseada em dados na parte de concessão de crédito. Tecnologia preditiva, análise preditiva. Análises preditivas de comportamento do restaurante. Perfeito. E agora, você falou até nas maquininhas, né? Qual a possibilidade hoje de cada vez mais ser usado o smartphone como uma solução de pagamento? Como é que fica o mercado das maquininhas? É engraçado, eu estou há alguns bons anos já no meio financeiro, né, em fintechs. E todo mundo tenta prever a morte das maquininhas. Agora todo mundo errou até então, né? Então, a Apple está dizendo que vai entrar nisso, né? O pessoal está até falando, mas uma maquininha da Apple precisa um ticket médio bem alto, né? Bem alto para pagar. Eu acho que a gente tem que partir aqui do fundamento, né? O que a gente fala de serviços financeiros para pequenas empresas? A gente fala de 3 coisas: guardar dinheiro,
emprestar dinheiro e movimentar dinheiro. Quando você fala em maquininha, você está falando do terceiro tripé, que é movimentar dinheiro. Eu acho que a gente avançou muito em tecnologias, e a principal delas, promovida pelo Banco Central, como o Pix, que facilitam muito a movimentação do dinheiro. E se a gente pensar, a gente está movimentando dinheiro mesmo sem perceber. A hora que você pede tua comida e já tem um cartão embarcado, por exemplo, você não está nem vendo o que você está pagando. Você apertou um botão. Mesma coisa numa corrida de aplicativo, seja táxi ou motorista autônomo e assim por diante. Então, a facilidade de movimentar dinheiro aumentou muito e mudou muito. Acredito fortemente que ela vai continuar avançando cada vez mais. E mesmo para as transações presenciais, isso vai impactar o mercado, a forma como isso acontece. Ou seja, vai continuar movimentando dinheiro no salão, cara a cara, com tecnologias, mas ela vai mudar a forma de existir. A maquininha, ou ela vai se integrar com uma outra solução de ERP, ou ela vai ser embedada, vai ser embutida em outro tipo de serviço, como já acontece no próprio iFood, no checkout do iFood, ou nos aplicativos de corrida, mas ela vai evoluir, tá? A pergunta do milhão é em quanto tempo, tá? Isso é um pouco mais difícil, mas eu acho que ela já evoluiu muito desde então. Além disso, o cenário do meio de pagamento se transformou muito, né, com a entrada do Pix, né? Como você falou aí, teve um grande impacto, né? Qual que é a sua avaliação do mercado atualmente de meios de pagamento, né? Existe também um grande aumento de concorrências de contas digitais. Você acredita que há mercado para todos? São duas perguntas muito boas e legais da gente conversar sobre elas, né? Pix, um golaço. Acho que o Banco Central foi a startup do ano passado ao lançar o Pix. Assim, foi espetacular o que eles fizeram. Eles mereciam o título de startup do ano. Exato. O lançamento do Pix, a velocidade como cresceu, da forma como foi implementado, a facilidade que isso traz para as pessoas, um conceito desenhado do zero, ou seja, não tentaram pegar um produto que já existia, colocar no meio, criar um Frankenstein, fizeram uma coisa muito bem feita. Acho que isso vai mudar, já está mudando, né? A gente pode ver pela queda do uso de TED, de boleto para ganho de Pix, vai aumentar ainda mais, tá? Pix parcelado, Pix garantido, vem muita coisa legal por aí, vem para ficar, vem para transformar, e todo mundo tem que entrar nisso e fazer parte disso. Acho que vai ajudar muito a vida das pessoas, dos pequenos negócios. Isso vem mesmo para facilitar a nossa vida. Sobre contas digitais, Claudinei, tem uma frase que é a seguinte, né? Todo dia nasce uma conta digital gratuita com cartão de crédito dando cashback, né? Todo dia está nascendo uma, né? Mesma forma. Da mesma forma, e no passado foi empresa de maquininha, e antes disso era cartão co-branded, e tem suas regras aqui. Gosto muito de pensar sobre o seguinte aspecto, Claudinei. Qual que é o value proposition? Qual que é a proposta de valor de cada uma? Qual que é a razão única dela existir, seja o cartão de crédito ou a conta digital? Se a gente tiver dificuldade de responder, é um problema. E acredito que muitas que estão hoje no mercado têm dificuldade de responder isso. Então, acredito que ainda vão surgir mais, acho que faz parte do boom do mercado, como aconteceu antes, depois vai passar por uma leva de consolidação. Vão sobrar aquelas que executarem bem, rápido, crescerem muito e conseguirem ter uma proposta de valor, um propósito de valor muito claro, que agregue algo, que consiga ser única para aquele público que ela decidiu atender. Perfeito. E para finalizar, gostaria de saber com você, quais são os desafios para a expansão e desenvolvimento da MobilePay, né? Quais são os seus planos agora para 2022? Vocês pretendem lançar novos produtos proximamente? Sem dúvida, Claudinei. A gente tem que lançar muita coisa. A gente já está consolidado como banco do restaurante, mas a gente entende que tem muito a expandir ainda como banco do restaurante. Mais produtos a lançar. Eu só não posso te falar aqui quais são, porque eu não posso cometer spoilers aqui. Mas a gente vai lançar, sim, mais muitos produtos para restaurante, para outros segmentos que a gente tem contato também. Então, tem muita coisa para crescer. Como todo mercado de fintechs, a gente enxerga um crescimento absurdo vindo à frente aqui, Claudinei. E você acredita que esse desenvolvimento está muito atrelado ao momento da economia, ao problema da doença, ou é mais mesmo uma estratégia de negócios que vocês pretendem desenvolver? Eu vejo esse momento de crescimento baseado em três facilidades. Existe bastante dinheiro circulando no mundo. Eu sei que não é um bom momento para se falar nisso, porque diversas ações de tecnologia têm sofrido muito depois do aperto monetário
que a gente tem visto já, tanto no Brasil como em alguns países do mundo. Mas ainda existe bastante dinheiro de venture capital e private equity rodando. Tem uma agência regulatória no Brasil muito forte, promovendo novos negócios, ou seja, o Banco Central ele é a favor de novos negócios, ele promove, tem um sandbox regulatório, então isso ajuda muito, e muito investimento em tecnologia. Se eu puder adicionar um quarto ponto aqui, nós temos uma concentração bancária no Brasil muito grande. Então, esses 4 pontos aqui, Claudinei, fazem com que a gente esteja no momento de crescimento em fintechs único, que a gente tem que perseguir. Então, são dos 4 tripés, somente 3 deles já fariam a gente crescer muito. Os 4, então, vai ter a gente crescer muito mais. Então, eu vejo isso como um momento único que a gente tem de oportunidade, tanto para nós como para outras fintechs, mas que vai realmente transformar a vida de quem usa esses serviços financeiros. Sei que você não pode dar spoiler, mas entre esses novos produtos tem para outros segmentos de negócio que não alimentação? Provavelmente isso vai ficar para depois, Claudinei. Perfeito. Provavelmente isso vai ficar para depois. A ideia é crescer dentro do próprio setor. A gente tem bastante coisa a crescer ainda, principalmente com o banco do restaurante. Tem bastante passos ainda a ser dado. Perfeito. Bom, Daniel, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast TI Inside Talk e espero revê-lo nos próximos lançamentos aí, que aí você vai me contar quais são os novos produtos que vocês pretendem anunciar para o mercado. Muito obrigado pela sua participação. Sem dúvida, Claudinei, o prazer foi todo meu. Meu prazer estar aqui batendo um papo contigo sobre inovação em serviços financeiros. Um abraço. Um abraço. Esse foi o episódio de hoje do TI Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.